pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer pra vocês meio que uma resenha de Escola do Bem e do Mal. Eu vou falar um pouco dessa série que vai virar filme na Netflix e que é muito divertida e bem querida pra mim. Então, antes de eu começar a me estender um pouco mais sobre ela, eu vou explicar que ela é uma saga de 6 livros no total, porém ela se divide em duas, ou seja, uma saga de 6 livros, mas ela se divide em duas trilogias, e nesse vídeo aqui eu só vou falar da primeira trilogia, dos 3 primeiros livros, porque esses 3 primeiros eles contam uma história diferente da segunda trilogia, apesar de ter os mesmos personagens, os vilões são diferentes, a trama, todo o enredo é diferente, porém os personagens se mantêm os mesmos. Aqui nesse livro a gente vai conhecer duas melhores amigas, que são a Agatha e a Sophie. Elas são as nossas protagonistas, as personagens que a gente vai acompanhar desde esse primeiro livro até o último. E a Sophie, ela é uma garota um pouco mais extrovertida, vaidosa e até certo ponto um pouco mimada, enquanto a Agatha é uma garota mais quieta na dela, um pouco sombria e de mau humor constante, mas ambas são amigas, apesar de serem bastante opostas, elas conseguem se tornar amigas e o objetivo principal da Sophie, pelo menos nesse primeiro livro, é entrar na Escola do Bem e do Mal, que é uma escola que de 4 em 4 anos ela sequestra duas crianças da vila onde elas moram e leva para essa escola, que é uma escola de contos de fadas. Ela é uma escola onde ela forma pessoas para, sabe, irem para contos de fadas, para viverem tanto os mocinhos, os heróis, quanto os vilões, os capangas, etc. Então esse colégio, ele é todo mágico e ele, dá essa promessa de você viver esse grande conto de fadas. Se você é uma pessoa que é fã de Ever After High ou de Descendentes, existe uma chance enorme, gigantesca de você amar esses livros, porque tem premissas muito semelhantes. Essas duas personagens, elas não são filhas de personagens de conto de fadas, mas mesmo assim elas vão para essa escola, então elas são chamadas de leitoras, porque elas vieram do mundo dos leitores e não do mundo de contos de fadas, mas a maior parte dos estudantes ali daquele colégio, eles são sim filhos descendentes de personagens famosos dos contos que a gente conhece, né? Filhos, então, da Cinderela, da Bela e a Fera, e por aí vai. Então, realmente, lembra bastante essas duas obras que eu citei. Então, se você gostava de alguma delas, eu recomendo mais ainda para você esse livro. Agora que eu já dei basicamente um resumo do que é o livro, eu vou dar para vocês 5 motivos do porquê vocês deveriam ler esse livro. E o primeiro deles é a escrita, que eu considero fenomenal. Para mim, se eu gosto de um livro, eu automaticamente gostei da escrita. E aqui não é diferente, o autor ele narra como se realmente fosse um conto de fadas, é tudo muito lindo, ao mesmo tempo que é divertido e é de fácil entendimento para o público juvenil. Então ele narra às vezes de uma forma um pouco floreada, que tem metáforas, mas ainda assim é bem fácil de entender, é realmente muito bonito, em alguns pontos até poético, mas tem momentos que tem realmente um humor muito bom. Então é um livro que ele consegue, fazer você como leitor sentir todos os sentimentos. Sabe, você rir, você se emocionar, você sentir medo em certos momentos. Então é um livro que consegue transmitir pela escrita tudo isso, e é por isso que eu achei ele tão apaixonante. Segundo motivo, e o meu favorito, que é o autor sabe brincar com os estereótipos. É uma escola dividida entre bem e mal, então as pessoas que vão ser os heróis, as princesas, os mocinhos, eles vão para a escola do bem para serem pessoas boas e ganharem os contos de fadas. Enquanto a escola do mal é para aqueles que vão ser destinados a serem os vilões, as pessoas más. Então, quando você pensa em vilão e herói, a gente já tem uma imagem pronta na nossa cabeça. E é com essa imagem, com esse estereótipo que o escritor brinca, sabe? De você achar que sabe quem é o vilão, de achar quem é o herói, e de ser tudo um tom preto no branco, e essa área cinza é a parte que o autor se diverte brincando e desenvolvendo toda a história e transformando ela em algo muito interessante de acompanhar. Então eu acho que é um motivo super interessante, eu acho que instiga o leitor realmente e nos diverte. Terceiro motivo, as duas protagonistas, a Agatha e a Sophie, são amigas bastante improváveis. Elas são opostas, são bem diferentes uma da outra, mas de um jeito ou de outro a amizade delas funciona. Claro que tem vários altos e baixos durante a primeira trilogia, e é isso que vai movimentando realmente a história, é a amizade delas que é o fio condutor de toda a saga. É um livro que dá muito espaço para amizade. É uma história que tem um pouco de romance, ela tem os seus pares românticos, mas não é algo que prevalece tanto na história. Tem a sua importância, sim, mas você percebe que é de amizade que toda a trilogia está querendo falar e conversar com o leitor. Então elas são opostas, mas elas se complementam. É a amizade delas que traz as forças que elas precisam.
Então é um livro que tem mensagens bastante interessantes e principalmente em relação à amizade. O quarto motivo são os personagens secundários, que são perfeitos. E muitas vezes eles são até mais gostáveis do que os próprios personagens principais, os protagonistas. Eles são realmente muito bem desenvolvidos, são personagens carismáticos, você se cativa por eles, a história deles é muito interessante. Eles trazem para a história momentos super divertidos, os diálogos deles são incríveis, conseguem demonstrar muito bem o desenvolvimento que os personagens estão tendo. Eu acho, pelo menos, que eles foram muito bem aproveitados dentro da história, todos eles têm o seu motivo para estarem ali dentro, e então eu acabei gostando bastante, sabe? Foi um motivo a mais para eu curtir essa saga, para eu me apaixonar por esse livro, porque, sabe, personagens bons são eles que dão vida para toda a história. O livro, ele só é interessante se ele tem personagens bons, e nesse caso ele tem bastante, tem vários, e eu acabei curtindo bastante, e espero que na próxima trilogia eles sejam personagens que cresçam e evoluam até mais. Então eu acho que esse é um motivo muito bom para você ler essa história. Os personagens, os secundários inclusive, são incríveis. O quinto e último motivo é que essa história tem reviravoltas muito boas, né? São os plot twists muito bons, porque o autor, ele sabe explorar o universo, a história que ele criou, e principalmente, ele é um bom escritor de fantasia, ele sabe gerar reviravoltas sensacionais durante todo o enredo, e isso acontece não só porque ele explora esse universo fantástico que ele criou, mas também por saber desenvolver e explorar os sentimentos dos personagens, o que gera acontecimentos e intrigas bem interessantes de acompanhar. Então ele consegue fazer toda uma narrativa muito boa, só explorando tudo que ele criou, os personagens, sabe? Gerando conflitos na história realmente interessantes de ler, que instigam o leitor. Um livro que você abre e você não quer mais fechar, porque a história, ela tá sempre andando, todo capítulo tem alguma coisa interessante, tem uma coisa importante para a história, e isso eu admiro muito, porque eu não sinto que eu tô lendo uma coisa que é uma perda de tempo, eu realmente sinto que eu tô lendo algo que vai ser proveitoso, que faz sentido, que tá me divertindo principalmente. Então é isso que eu mais gosto, e a história tem reviravoltas, sabe? Então uma coisa que acontece num livro vai ser totalmente diferente no outro. Os finais deles são perfeitos, porque eles te deixam com muita curiosidade de saber o que vai acontecer no próximo. Então o autor, ele sabe te manter preso na história que ele tá criando, na história que ele tá narrando, e ele sabe fazer isso perfeitamente. Esses foram os 5 motivos que eu quis dar pra vocês começarem a iniciar essa série muito boa. É uma trilogia com 3 livros, obviamente. O primeiro é A Escola do Bem e do Mal, e esse livro eu achei incrível, sabe? O início dele não é lento, mas também não é mega rápido. O autor, ele tem um timing muito bom, então ele sabe quando começar a história dele, sabe como plantar mistérios, etc. E uma coisa que eu acho interessante é que se você ler o primeiro livro e por acaso você não se interessar em ler uma continuação, tudo bem, porque esse primeiro livro, ele tem início, meio e fim, sabe? Ele é um livro bastante fechado. O autor tinha mais coisas para explorar nas outras continuações, não pense que ele simplesmente alongou a história, mas é um livro bem fechado esse aqui. Então, se você não quiser ler as continuações, tudo bem, sabe? Você não vai estar perdendo muita coisa, muitos mistérios e tal. O autor, ele é bem fechadinho nesse livro, mas ele cria outros mistérios muito mais interessantes nos outros livros. O segundo dessa trilogia é Um Mundo Sem Príncipes, que, na minha opinião, é o pior da trilogia, mas ainda assim é uma leitura bem divertida. E o último é Infelizes para Sempre, que eu achei o melhor da saga. Eu fiquei apaixonada por esse livro, dei 5 estrelas, até chorei enquanto estava lendo, então assim, foi uma leitura que eu amei demais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É uma série bastante querida pra mim, é uma das minhas favoritas de fantasia. Eu realmente acho uma história muito rica, com muitos acontecimentos interessantes e gostaria que mais pessoas lessem. Outra novidade é que a Netflix, como eu já disse no início, comprou os direitos do livro, então vai ter um filme, provavelmente em 2022, até porque as gravações do filme já encerraram, então não vai demorar muito. E é uma história que eu acho muito boa, fico mega feliz da Netflix adaptar. E é por isso que eu fiz esses 5 motivos para motivar mais pessoas a lerem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!